Saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui de volta novamente com vocês, podendo levar esses ensinamentos para expandir as consciências. Hoje vamos falar com uma continuidade do capítulo de Mateus, do 12 ao 21. Só que eu não vou falar especificamente dos capítulos, mas vou explicar o significado de algumas palavras. Você entendendo o significado, você consegue ler o texto e entender o significado real, não o literal. Ok? Lembrando, apoiem o canal, inscrevam-se, deem um like positivo, clique no sininho para notificação de quando eu posto um novo vídeo, ok? Como eu sempre digo, vamos à aula sem enchimento de linguiça, ou seja, sem ficar enrolando, como muitos fazem por aí, ok? Leproso é correlativo ao doente mental, o humano que não se importa com as verdades, e as correções da alma, aquele que continua morto em seu túmulo carnal, o cego, Está cheio de leproso na humanidade. Políticos, religiões, esoterismos, ensinamentos que não te libertam. Então, o que não acorda é leproso, é doente. Purificado, justamente, é o contrário, todo aquele que se dedica a plantar as sementes de luz, ou revelar as verdades, mesmo que vocês não gostem. Ela é e ela é boa, a verdade é verdade, não é a sua verdade nem a minha verdade, é a verdade do Criador. Todo aquele que está em correção, na busca pela verdade, o que acorda, o que expande a consciência. Não é a mente. Mente é uma coisa e consciência é outra. O problema justamente está pela falta de consciência. Então quem predomina é a mente doentia. Endemoniado. Disse daquele que está possuído pelo demônio. Claro, isso é o que as religiões ensinaram e ensinam até hoje erroneamente. Pois a realidade é de que a maioria dos humanos estão endemoniados. Uns menos, outros mais. Ok? Mas o mal está contido em todos. Por isso, cautela. Cuidado. Tempestade. Acontece individualmente em cada alma, quando principia na jornada para a expansão da consciência. A realidade é de que a tempestade significa que todo o que está no caminho, todo aquele que está no caminho da luz, enfrenta acima de tudo as dificuldades impostas pela sociedade, assim como pelas atitudes de afronta por parte dos que dormem. Paralítico ou coxo. Voltamos ao doente. Tem o mesmo significado, ou seja, é a representação dos que dormem para a espiritualidade e também dos que seguem religiões. Fluxo de sangue
representa a alma quando sofre até que acorde. É a mulher estando no período de morte dos óvulos, ok? Até que acorde e fique grávida. Ou seja, começou a gerar a criança crística, o óvulo foi fertilizado, até que se faça a luz, até que ela, a alma, dê a luz, ou tenha consciência, volte à consciência do divino, a manifestação do Criador. É a luz que se faz. Ok? Seara representa a encarnação da alma, onde ela veio para fertilizar o solo ou a terra, que é o mesmo que acordar, limpar-se das sujeiras da carne, limpar o terreno, abrir a mente para que a consciência se manifeste. Portanto, a seara é para todos. No entanto, quantos estão semeando na verdade? Pensa bem. Ceifeiro é um símbolo usado em mitologia ou nas historinhas em quadrinhos, ou até religioso, né? Como sendo a representação da morte, né? Aquele cara vestido de preto com uma foice na mão, né? E não é nada disso. Representa aquele que faz a colheita, ou seja, espírito de luz ou espírito de trevas, de acordo com o que você planta, você colhe. Portanto, o ceifeiro é o representante que executa a lei de causa e efeito, ou seja, é o mesmo que o juiz do juízo final. Apesar que final não existe. O que existe é a mudança de um padrão vibracional. Um dia em cima, outro dia embaixo. Apesar que é só uma expressão, porque também não existe em cima e embaixo. O planeta é redondo. Qualquer lado tem em cima, qualquer lado tem embaixo, mas não, você está dentro do embaixo ou do em cima. Não sei se você consegue entender. É um círculo, você está flutuando no espaço. Você está apontando para cima em relação a onde você está, mas também pode ser para baixo. Se você virar de cabeça para baixo, fica invertido. É a mesma coisa, ok? A mudança do padrão vibracional. Um dia em cima, outro dia embaixo, que é um símbolo usado como Ouro-Boro, tá? A roda das encarnações, que é o plano espiritual. Em cima é o plano espiritual, embaixo é a encarnação, ou seja, encarnado, a alma encarnada, o espírito morto ou vivo. Um dia quer dizer um tempo determinado. Sábado significa o dia em que a luz se faz na alma, o despertar da consciência, a manifestação do Cristo ou do Criador, dentro de quem acorda. É o mesmo que o Criador fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, que é o sábado, o dia que a criação se completou, ou o dia em que você acorda e se liberta. Conseguiram entender? Semeador é a alma e o espírito encarnados para semear. A seara é grande. O que você está semeando? Estou perguntando, o que você está semeando? A verdade ou a mentira? Lembre-se,
Não existe meia verdade ou meia mentira. Se você não está na verdade, evidentemente está na mentira. Não adianta fazer paliativo, né? Abra a cabeça aí para enxergar. Goste ou não, e infelizmente a maioria humana vive em mentiras e ilusões. Você mente o tempo todo para você mesmo. Goste ou não, é isso. Joio é todo aquele que continua dormindo, aquele que só se preocupa com bens materiais, ou que rouba, o que mata, o que mente, o que engana, o que ilude, o que trai, o que é falso, ou seja, todos os defeitos devido ao ego manifesto. E todos têm ego. Portanto, o joio é o mesmo que as atitudes incoerentes, insensatas, inescrupulosas. O mesmo que a erva daninha em meio ao trigal. Ou seja, o mal em afronta à luz. Trigo é a representação daquele que acorda, expande a consciência e permite que o Criador seja manifesto. É um símbolo antigo dos homens acordados, os homens na luz. Se sobrepondo às ervas daninhas, ou ao joio. Limpou-se, mesmo e ainda estando encarnado. Grão de mostarda. Será que você é um grão de mostarda? Representa o ser humano, a alma, ainda nos primórdios ou rudimentos do acordamento, no principiar da busca pela luz. E quando encontra, torna-se a árvore da vida, né? Chamam a oliveira de árvore da vida, mas não é só ela. Existem várias outras árvores mencionadas, plantas, que representam a vida. A vida significa você que acordou e está vivendo em espírito. Essa é a vida. Aqui encarnado é a morte. Em vários trechos da Bíblia, eles deixam bem claro para quem entende, ou mesmo através de metáfora, que somos os mortos. Ok? Essa árvore, quando cresce, é gigantesca. Para quem não conhece, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. E quando a árvore cresce, alcança em torno de 30 metros de altura. Frondosa, em prumo, tão forte que nenhum mal derruba. Entendeu o significado da semente de mostarda? Você tem que crescer igual essa árvore para o espiritual. Ok? Senão você é erva daninha. Terra seca. Terra de pedras. Com pedras. Cristo anda sobre o mar, o mesmo que aquele que acordou, o que acorda, caminho sobre a mente humana, sobre o mar vermelho, que é o sangue do sofrimento humano. Muitas vezes já expliquei em outras aulas, para que fique bem fixo. Isso faz parte do processo de entendimento, de abertura da mente, não, da consciência. Ok? Então, é o mar vermelho, o mar de sangue humano, é o sofrimento do ser humano, na ignorância.
é estar sobre esse sofrimento, mesmo que sofra afrontas. O Mar Vermelho se abre para que você seja ou passe a limpo, a seco, e chegue ao outro lado, é espiritual, a terra fértil. Representa o plano de luz. Então você tem que passar pelas agruras da encarnação para poder atingir o outro lado. Mas isso não significa que você sai daqui, mesmo fazendo um monte de besteira, e vai para o outro lado na luz. Não vai não, meu filho. Do outro lado você vai ficar lá num cantinho lá, esperando para voltar, até que você cumpra o seu desígnio, que é voltar para a luz. Quantos humanos, vamos pôr aqui, praticamente a maioria, passa em branco, vai para o outro lado sem nada. Você só vai para a luz quando você desperta aqui. Mas, na verdade, não despertar, ficar entrando em igreja e participando de religiões e etc. Mistificações, espiritismos que não leva ninguém para a luz. Raríssimo. Multiplicar pães. É o mesmo significado. É você fazendo o trabalho na luz, na verdade. Da luz, na verdade. É estar semeando luz. Acima de tudo, primeiro para você. Quando você faz para você está multiplicando os pães, ou seja, você está emanando luz, vibrando luz. Quem estiver pronto vai receber isso. Isso é um pão, mais um pão, mais outro pão, mais outro pão. Mas pensando que aquele ser lá que nunca existiu, pegou um pãozinho e avacadabra, sim salabim, olho de cabra, multiplique para mim, e apareceu 5.000 pães. Cala a boca! Vocês ainda acreditam nessas fantasias? Mulher cananeia, aquela que vem de Canaã, alma sofrida, aquela alma cansada, que se volta para a luz na verdade, buscando ficar limpa, curada, alma impura, buscando a purificação. Essa é a mulher cananeia. Transfiguração. No sábado, ou sétimo dia, a alma se transforma, sai das trevas e se transfigura em luz, até que transmigre, ou seja, saia do corpo físico e vá para o plano espiritual. São 3 etapas para que a alma atinja o plano espiritual. É transmutação, que é você abrir a cabeça, a transfiguração, que é a transformação da alma dos bens físicos para os bens espirituais, que é a transfiguração, e depois é a transmigração, ou seja, você se elevar, sair da matéria e ir para a luz no plano espiritual. Quando acontece isso, você não precisa voltar mais a encarnar. Você se esclareceu. Você expandiu, você vai para outra jornada, para outra etapa, a não ser que você queira ou seja designado para vir fazer um trabalho perante os humanos. Trabalho de luz. Ok? Que não é fácil não, hein? Lunático, termo utilizado para designar a alma que vive fazendo besteira, agindo incorretamente, sem se dar conta
do que está fazendo. Vive no mundo da lua. Vive em displicência. Né? Alguém lembra daquele programinha que existia, não sei se existe ainda, porque não vejo televisão, do Lucas Silva e Silva? Ele vivia no mundo da lua. É isso que é o ser humano, displicente. Né? É realidade, verdade, que muitos fogem, não gostam de olhar no espelho, não gostam que ninguém bata isso nas suas caras, para não falar rosto. Pagar tributo é o contrário de dízimo. Está incutido em fazer ofertas, ou seja, você paga pela incorreção no caminho. Dizer que não sabe o que é correto é uma forma de enganar a si mesmo, pois todos sabem quando não estão agindo corretamente. O seu eu interior, que é o crístico, bate, né? Mas você é teimoso, cabeça dura, dura cerviz. Portanto, você sofre por agir de forma contra a luz. Lembrando novamente, não existe meio termo. Ou você é da luz ou você é das trevas. Portanto, a maioria está nas trevas. Falar que está na luz é conversa mole. É se iludir. Porque estar na luz exige que você se afaste, né, da sociedade, principalmente, até onde possível. Apenas dizer que é da luz é falácia. Né? Pois se sabe quem é, quem está no caminho, justamente por suas atitudes. Você paga pelo erro e recebe pela consciência desperta. Então você paga pela ignorância e recebe por despertar. Divórcio significa voltar-se ao Criador, ou estar com o Criador manifesto e estar na carne, aos bens, estar voltado aos bens materiais, né? Que não são bens, mas males. Portanto, nesse caso, a alma está divorciada do Criador, ou seja, está afastada, separada, não está com ele manifesto. Está com ele, mas ele está quietinho aqui, porque você está fazendo um monte de besteira, não acorda, não caminha. Então você está divorciado do Criador. Entenderam? Vinha, encarnação, lugar onde se planta, se semeia. Se o semeador for correto, a videira dará bons frutos, ou seja, a luz se fará presente, se manifestará. Esses são os frutos. A uva, o vinho, o suco de uva, que é o suco da vida. É estar acordado, é o fruto que você vai levar para o espiritual. Terceira hora, ou hora sexta, tem o mesmo significado. São a representação da encarnação, ou seja, a alma está presa na terceira dimensão, que é a terceira hora, assim como também o 6, que representa o mal. Você está na terceira hora e na hora sexta. Você está encarnado no mal. O 3 também representa o início da manifestação crística, né? O terceiro dia da criação. E o 6, o período antecedente ao dia de descanso, que é o 7º dia. O 6, você está chegando lá. Você está quase pronto.
onde a alma está praticamente pronta para a transmigração. Ide para a vinha e recebeis o que lhes é justo. Mesmo significado. É o mesmo que tributo. Ou seja, você paga ou recebe pelo que faz enquanto encarnado. Também representa a lei de causa e efeito. Como sempre venho lhes mostrando, o texto bíblico é enchimento de linguiça. Eu falo sobre ele, sobre o texto, justamente para você conseguir entender e se libertar dele. Principalmente os que seguem como se fosse realmente o livro da verdade. É um livro mentiroso, não te liberta nunca. Pelo contrário, você está preso na matéria e está preso a ele. São muitas as palavras utilizadas como metáforas e sinônimos. Então, são muitas palavras que têm o mesmo significado. E não é enchimento de linguiça, um monte de texto contradito. Falo isso sempre. Tem que ser incutido, não é assim que as mídias fazem? Enfia na sua cabeça um monte de mentira até que você acredita que seja verdade. Diz, uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Então, usa aí a massa. Purificação do templo, voltar-se à luz, santificar-se, limpar o corpo e a alma. O templo representa a consciência, ou até o corpo onde você está. Ok? 2 cegos de Jericó. A própria palavra Jericó tem o mesmo significado de Jerico, que é aquele jumento, ou seja, aquele que é cego, ou está em ignorância. Cego, não dos olhos. Os 2 cegos não estão cegos dos olhos da matéria, mas estão cegos dos olhos para o espírito. Entendeu? 2 filhos, alma e espírito. Os 2 presos na carne e não aceitam as coisas da espiritualidade, e muito menos na verdade. Porque as pregações e ensinamentos religiosos só pregam mentiras. Porque se eles pregarem a verdade, eles libertarão você e não poderão mais ganhar do dindinzinho que eles pegam. Que não é dindinzinho, é dindinzão, né? Os clérigos, o Vaticano, os pastores com suas mansões, seus aviões, e o povo, chupando o dedo. Acorda! Eles não libertam ninguém. Publicanos e meretrizes, almas e espíritos na ignorância, vivem só para os prazeres mundanos. Entenderam? A figueira seca. Será que você é uma figueira seca? Aquela que não dá frutos. Dar frutos significa acordar para a luz. Não significa literalmente gerar filhos carnais, mas estar voltando às coisas do Criador, voltado às coisas do Criador. Portanto, tornar-se a figueira santa, aquela que dá frutos deliciosos. Ouviu, figueira seca? Infelizmente a maioria é figueira seca. A figueira que dá fruto se conta no dedo. São 8 bilhões, eu já falei sobre isso, né? 8 bilhões de humanos, de almas encarnadas,
e só 7% desse tanto está em acordamento e um 7% acordado. Aí você vê quantas pessoas são no mundo que estão nessa fase de acordamento. É só fazer a conta. Jejum também não deve ser entendido literalmente, ou seja, não é ficar sem comer. Apesar que fazer jejum, chamado hoje, né, o jejum intermitente, é para o corpo. Mas o jejum aqui descrito é aquele em que você acorda e procura se corrigir das más atitudes e dos pensamentos malévolos, né? Fechar a boca e não proferir palavras vãs. Eu estou proferindo palavras, mas é vãs para aquele que não entende, porque o que entende, ela não é vã. Ok? Chegamos ao final de mais essa aula, agradecendo a vocês a presença, a assistência e fazendo um pequeno parênteses. Eu tenho um outro canal no YouTube onde eu estou mostrando um outro dom, que é o dom do canto. Eu canto desde que me conheço por gente, né? Então lá eu gravo algumas músicas e estou postando para vocês. O canal chama-se de inglês, né? THE, Single Voice. Canal The Single Voice. E lá vocês vão ver o irmão aqui cantando para vocês. Ok? Despeço-me fraternalmente, desejando a todos que se faça a luz em vossa jornada, que o despertar se apresente hoje e sempre. Assim seja. Até breve.